Eu recebi strike da professora, essa mesma que você está imaginando aí, a grande professora de filosofia. Quero explicar nesse vídeo o que aconteceu e eu quero deixar a par aqui para todo mundo que acompanha esse canal e para quem, porventura, venha sentir curiosidade, por que esse strike aconteceu. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu fiz uma sequência de vídeos em que eu dialogava com o conteúdo de outros professores de filosofia. Eu fiz isso com vários professores. Eu fiz isso com o professor Luiz Felipe Pondé, eu fiz isso com o professor Mário Sérgio Cortella, eu fiz isso com o professor Clóvis de Barros Silva, Filho, perdão, eu fiz isso com a professora Viviane Mosé, eu fiz isso com um conteúdo, inclusive, que falava sobre filosofia do Leon e da Nilce, os dois grandes influenciadores. Eu fiz isso com muita gente. Com a professora, não deu bom. A professora enviou sua equipe jurídica para dar strike no meu vídeo. E o pior é que o strike que ela deu foi um strike no vídeo em que ela não é mencionada no sentido de imagem. Eu não coloco nenhuma foto dela, nenhum vídeo dela. Eu apenas coloco a foto dela na thumbnail, na miniatura do vídeo. E pela miniatura do vídeo, a equipe jurídica dela deu um strike no vídeo. O que é dar um strike no vídeo? Vamos explicar o que isso significa. Um strike no vídeo é, vou compartilhar aqui com vocês. Tá vendo aparecendo aqui, ó? Violação do canal. Advertência por direitos autorais ativo. Vamos lá. E aqui tá aparecendo, ó, notificações importantes. Vídeo removido do YouTube. Nós aceitamos um pedido de remoção do seu vídeo. Eu fui arrogante e desnecessário com a professora, não vou citar o nome dela, em 27 de março. Mas vamos ver aqui. Ó, o que aconteceu? Vamos explicar tintim por tintim de acordo com o próprio YouTube. Seu vídeo foi removido devido a um pedido de remoção por direitos autorais. Seu canal recebeu uma advertência por direitos autorais. Canal. Seu canal recebeu uma advertência por direitos autorais. A advertência expira em 82 dias no momento em que eu gravo esse vídeo. Não é possível assistir nem monetizar o vídeo porque ele foi removido do YouTube. Vou já mostrar que é possível assistir sim, tá? Pelo menos daqui do meu canal. Ver detalhes. Olha lá. Miniatura do YouTube, tá vendo? Não foi por algo que eu tenha dito no sentido de falar sobre a professora, botar um vídeo sobre a professora, miniatura do YouTube. Conteúdo encontrado em miniatura personalizada. Não foi uma miniatura personalizada, eu peguei uma foto, assim como eu peguei dos outros professores, no Google, printei, quer dizer, baixei e fiz uma miniatura do YouTube no programa padrão que eu utilizo aqui. Tipo de conteúdo, arte. Reclamante. Tá aqui o nome da reclamante, ó. Organização cultural. Não vou ler o nome, não. Mas tá aqui escrito. Tá bem aqui. Tá. O que você pode fazer? E aqui é que está o negócio. Entendam bem a situação. Se você discordar da decisão, envie uma contra-notificação ou peça ao reclamante retirar o pedido de remoção. Excluir o vídeo não vai remover a advertência. Então tá. Dá uma olhada. Eu posso tomar providências. Quando eu clico lá, aparece que entrar em contato com o reclamante, enviar contra-notificação. Tá vendo? Eu entrei em contato com o reclamante. Eu entrei em contato com eles. Só que a resposta deles eu não vou aqui expor, porque vai que, né? Vai que isso é de algum modo antijurídico. Mas o contato deles foi: nós, né, equipe jurídica aqui da escola, nós não permitimos o uso da imagem da professora, a não ser sob orientação expressa. Nós entendemos que o React, que foi o tipo de vídeo que eu fiz, pode ser um vídeo que é amplamente utilizado nas redes, mas mesmo assim nós não permitimos, a não ser que nós expressamente autorizemos. E a minha contra-resposta foi: veja, o vídeo que vocês retiraram, vocês pediram para o YouTube retirar de modo unilateral, ele não utiliza a imagem da professora a não ser na thumbnail. A não ser na thumbnail. Não precisa dar strike. Era só mandar uma notificação para dizer retire a imagem da thumbnail que eu retirava. Só que qual que é a consequência de dar o strike? Eu já entro aí. E é a mais grave possível aqui no YouTube, tá?
Já entro aí. E eles até agora não responderam, tá? Eu pedi para que o vídeo ficasse, que eu não retirasse, quer dizer, retirasse só a imagem da miniatura, mas deixasse o vídeo, porque no vídeo eu não uso a imagem dela. Mas eles até agora não responderam, isso já faz uma semana. Então eu entendi que eles não querem responder. Porque da primeira vez que nós nos comunicamos foi no dia seguinte. Enviei, responderam e tal. Mas por que dar strike no YouTube é a última opção que você faz com alguém? Porque quando você dá strike no YouTube, o YouTube te notifica e alguém pode te dar strike sob acusação de direito autoral. E você não tem direito de defesa prévio, o strike é dado, você pode contestar como você fez aqui agora, mas eu vou já dizer qual é a consequência de contestar. Quando você dá o strike, o YouTube te avisa, olha, você tem 3 chances. A pessoa deu o primeiro strike. Se ela der mais 2 e completar os 3, o seu canal é apagado. Seu canal é apagado. O strike, portanto, no YouTube é o último grau de ofensiva, entende? Só quando a pessoa passou de todos os limites. E o que eu fiz para que eles apelassem para o último grau de ofensiva? Eu fiz um vídeo, e o vídeo que eles deram o strike foi me desculpando pelo meu tom do vídeo anterior. O vídeo anterior que eles não deram strike, mas eu privei, porque eles pediram, foi eu fazendo uma crítica pública à ideia veiculada publicamente de uma pessoa pública a respeito de um assunto público. Era o assunto da alegoria da caverna. Eu estava fazendo uma crítica ao modo como a professora dizia que o Platão expressava a alegoria. E no vídeo, eu inclusive concordava com a posição da professora. Eu só não concordava que aquela posição da professora estava no Platão. Esse foi o vídeo primeiro que eu fiz. E eu dei umas risadinhas ali, que no vídeo segundo eu fiz a autocrítica e disse assim, olha, não é adequado, se eu quero fazer uma crítica pública a alguém, ficar dando risadinhas sarcásticas, então por isso eu faço minha autocrítica. Esse vídeo da autocrítica, em que eu não reajo a nenhum vídeo da professora, foi dado strike. Deixa eu mostrar para vocês o que o YouTube dá de alternativa para a gente, caso a gente queira contestar o strike. Chega aqui. Enviar contra notificação, tá vendo? Eu entrei em contato com eles pararam de responder. Enviar contra notificação. Olha só o passo a passo aqui. O que esperar? Envio da contra-notificação, preencha o formulário com atenção para que nossas equipes tenham tudo o que precisam para iniciar o processo. E nesses dados eu tenho que dar meu nome, meu sobrenome, meu CPF, meu endereço, tudo, tudo. Por que vocês acham que eu tenho que dar todos os meus dados? Continua lendo os passos comigo que você vai entender. Passo 2. Análise do YouTube. Vamos analisar sua contra-notificação e, se considerarmos o conteúdo completo, ela será encaminhada ao reclamante. Eles não vão avaliar se eu estou certo ou errado. Eles vão analisar se o meu conteúdo está completo, ou seja, se eu coloquei todas as informações necessárias. Mas para que eles querem todas as informações? CPF, nome completo, endereço? Aí vai para o reclamante. Análise do reclamante, passo 3. Se sua contra-notificação for encaminhada ao reclamante, a análise deverá ser feita em um prazo de 10 dias úteis. Se o reclamante, veja bem, preste atenção que isso aqui é central, não fornecer provas de ações judiciais tomadas contra você, seu vídeo vai ser restabelecido. Ou seja, o meu vídeo só é restabelecido se eu contestar isso aqui. O meu vídeo só é restabelecido se o cara que me denunciou, a escola, a professora, entrar com uma ação judicial contra mim. Percebe? E o resultado? Resultado, vamos enviar um e-mail para informar sobre o resultado do processo. Outras opções. Também é possível aguardar o período de 90 dias até que a advertência expire. Para isso, você precisa ter concluído o curso de direitos autorais ou solicitar que o reclamante retire o pedido de remoção. Eu posso esperar 90 dias e não mencionar a professora, como eu estou fazendo aqui agora. É óbvio que eu não vou fazer isso, porque estou dizendo com todas as letras aqui, estou expondo isso publicamente. Não é justo. Não é justo. Entende? Então, se eu notificar o cara, uma contra-notificação, o risco que eu corro é receber um processo. E arcar com toda a dor de cabeça do processo e tal. E tentar argumentar que eu não estava infringindo nenhum direito autoral e que foi não razoável da parte dele, porque era só ele ter pedido de antemão que eu retiraria a foto da thumbnail e tal.
eu posso encarar essa dor de cabeça. Aliás, ele pode me processar a qualquer momento, né? Se ele acha que eu infringi um direito autoral, inclusive ele acha que eu fui contra a lei, então, portanto, isso cabe a ele. A ele, eu estou dizendo ali, a estrutura jurídica, a estrutura jurídica, me processar. Mas você vê a situação? E aqui entra em jogo por que se faz uma crítica pública a alguém. Muita gente não entende por que se faz uma crítica pública a alguém. Todos os meus alunos, e não alunos, mas que me acompanham aqui, acompanham as minhas aulas abertas aqui, estão habituados a como o mundo da filosofia funciona e como o mundo do conhecimento funciona, e não o mundo das palestras funciona. Como é que o mundo do conhecimento funciona? O mundo do conhecimento funciona tentando explicar a realidade. Só que para explicar a realidade, eu preciso colocar algumas hipóteses de como a realidade funciona. Só que se eu ficar sozinho colocando as minhas hipóteses sobre como a realidade funciona, eu nunca vou saber se eu estou certo ou errado. Porque o que importa não é saber se o meu ego é ferido, não é saber se o meu nome está em questão. O que importa é saber se a minha explicação sobre a realidade faz ou não faz sentido. É por isso que, na produção de conhecimento, as minhas hipóteses precisam ser criticadas. Porque se elas não forem criticadas, eu nunca vou saber se eu estou certo ou errado. Entende? Se eu estou no âmbito de produção de conhecimento e eu falo que um autor disse uma coisa que ele não disse, e eu falo isso no âmbito público, eu preciso ser corrigido por um par. Porque esse é o meu trabalho, entende? Meu trabalho enquanto alguém que está inserido no campo de produção de conhecimento é produzir conhecimento. Se alguém diz uma falsidade sobre o conhecimento, é preciso que se corrija. E atacar essa falsidade não é atacar a pessoa. Muita gente não entende, você está se promovendo às custas da professora. Se você quiser me acusar de autopromoção, você acusa Platão de autopromoção, porque Platão criticava Homero. Você acusa Aristóteles de autopromoção, porque Aristóteles criticava Platão. Você acusa Sêneca de autopromoção, porque Sêneca criticava Aristóteles. Como é que ele criticava? Ele criticava indo lá no ouvido do Aristóteles e falando? Não. Ele escrevia um livro público que todo mundo podia ler. A mídia da época era escrever livro. A mídia hoje também é escrever livro, mas também é fazer um vídeo público numa mídia como essa, ou em qualquer outra mídia. Desde que o debate seja endereçado à ideia e não ao caráter da pessoa, por que não ser feito? Porque isso seria antiético. E muita gente me acusou de me direcionar ao caráter da pessoa. Em nenhum momento eu botei em xeque o caráter de quem quer que fosse. As risadinhas que eu dei sarcásticas e que eu já fiz autocrítica foram no que diz respeito a eu ficar perplexo por ver uma versão falsa do que realmente era. E por isso que eu dei as risadinhas. Mas eu já disse, uma risadinha não é o tom mais adequado quando é para se fazer uma crítica pública. E fiz autocrítica. Mas é preciso entender de uma vez por todas que se a gente está no campo de produção de conhecimento, todos nós estamos sujeitos a críticas. Inclusive, eu fui sujeito a crítica pra caramba nesse vídeo. E tá tudo lá. Quer dizer, tava, né? Tava. Entende? É claro que quando eu me proponho a corrigir alguém, e eu faço isso publicamente, no exato momento que me proponho a corrigir alguém, eu tô me propondo também a ser corrigido. E, de fato, eu fui corrigido em alguns vídeos aqui. Quer dizer, em vários vídeos aqui. E tá tudo certo. A crítica pública, desde que ela seja feita à produção de conhecimento, não ao caráter da pessoa, não é criminosa, não é antiética. Aliás, eu digo com todas as letras aqui, se nós estamos num campo de produção de conhecimento, é antiético ver uma falsidade sendo veiculada e não apontar. Porque muita gente vai tomar aquilo como verdade e pode se enganar e, portanto, tomar decisões erradas, propagar falsidades. Nós estamos aqui para buscar a verdade ou propagar a falsidade? Percebe? É todo esse o ponto. É todo esse o ponto. Agora, que houve uma falta de o que em esporte se chama de fair play, houve. Se o entendimento da equipe jurídica foi que eu quebrei a lei, bastava uma notificação. Olha, a gente entendeu que a thumbnail que você usou infringiu o nosso direito de imagem, porque essa foto pertence a nós. Por favor, mude. Na hora. Eu mudaria na hora. Percebe? Agora, eu não posso, enquanto alguém que pertence ao campo de produção do conhecimento, deixar de criticar alguém publicamente.
que eu posso fazer é modular o meu tom para que essa crítica seja a ideia. Mas eu não posso deixar de criticar alguém publicamente. Da minha parte, seria antiético não criticar alguém publicamente, uma vez que eu estou no campo da crítica pública. O debate público está tão miserável no nosso país e no mundo, inclusive porque as pessoas, né, despendem um esforço enorme para legitimar o erro de quem elas adoram, de quem elas gostam, por quem elas são fanáticas, do que despender uma energia mínima que seja para tentar entender as coisas de fato e veicular a verdade. Entende? É uma missão. A missão aqui do Isto Não é Filosofia como um todo, do projeto Isto Não é Filosofia, é alargar o pensamento das pessoas por meio da filosofia. É fazer com que as pessoas entrem em contato com perspectivas diferentes, porque com perspectivas diferentes não é que elas abrem mão da própria perspectiva, é que elas têm mais condições, inclusive, de fortalecer as próprias perspectivas, ser mais interessantes. Percebe? Eu não estou aqui para baixar a cabeça, mesmo em vista de uma ação judicial contra direitos autorais. Vamos responder. A minha defesa, se vier a ação judicial, será no sentido de dizer que ela foi desproporcional, bastava uma notificação para eu retirar a thumbnail e eu retiraria numa boa, só que é como se quisessem matar uma mosca com um canhão. Eu queria muito saber o que vocês pensam. O que vocês pensam? Vocês pensam que a professora e a sua equipe jurídica da escola que ela pertence está certa? Ou você acha que eu tenho que continuar criticando as ideias públicas das pessoas públicas e, portanto, me expor à crítica também? Queria saber o que vocês pensam disso. Por favor, coloquem aqui nos comentários. E se tiver algum advogado aí disposto a estar do meu lado, se porventura vier um processo judicial, é provável que venha, por favor, se manifeste aqui. Não se esqueça, você é o que você pensa. Cuide da qualidade dos seus pensamentos. Não siga qualquer pessoa, siga ideias que fazem sentido. E como sempre, fique com Sócrates.